Olá pessoal, mais uma aula. Nós estamos tentando transmitir a vocês, especialmente aqui no começo do estudo do homicídio qualificado, a diferença entre homicídio qualificado, conforme falamos no final da aula passada, e agravante. E nós já pudemos perceber, num primeiro momento, que as agravantes estão no artigo 61 e 62 do Código Penal. E, por sua vez, qualificadora é aquilo que tem a pena mínima e a pena máxima previstas em leis. Exemplo típico, o homicídio qualificado é uma qualificadora. Quais são as qualificadoras? E quais são os homicídios que podem ser chamados de qualificados? Quais são? Aqueles que estão descritos no parágrafo 2º do artigo 121, nos incisos 1 ao 7º. Inciso 1, por exemplo, paga ou promessa de recompensa ou outro motivo torpe. Motivo fútil é o inciso 2. E assim sucessivamente até no inciso 7. Aquilo que não está descrito dos incisos 1 ao 7º não é homicídio qualificado. Quero, até adiantando já um pouco do tema, e nós já sabemos que foi elevado à condição de homicídio qualificado o feminicídio, que está, conforme nós podemos fazer a leitura aqui, no inciso 6. Se o homicídio é cometido, parágrafo 2º, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, é feminicídio. E, portanto, a pena é própria de 12 a 30 anos. E não é a pena prevista no caput do artigo 121, que é de 6 a 20. Portanto, aqui é uma qualificadora do homicídio, o feminicídio, elevado por uma lei corretamente. Agora, o que eu quero dizer aqui? Se nós pegássemos, e aqui eu quero pegar a redação anterior, para fins didático e de entendimento, quando a condição de feminicídio não era homicídio qualificado, nós iríamos dizer o quê? Por exemplo, uxoricídio, marido que mata a mulher. Antes do feminicídio, não era homicídio qualificado. A condição só de marido e mulher, por si só, do chamado uxoricídio, não era, antes do feminicídio, repito, não era qualificadora. E o que era? Era uma circunstância agravante do artigo 61, conforme vocês bem podem fazer a leitura do artigo 61 das agravantes. Então, essas condições de cônjuge, etc., era só o quê? Era só uma agravante. Mas após a edição da lei que levou o feminicídio à condição de homicídio qualificado, matar a mulher vai ser feminicídio. E nós vamos estudar oportunamente. Não é em todas as hipóteses, é somente por razões de condição de sexo feminino. E quando se considera que a mulher está sendo morta em razão de sua condição de sexo feminino? Quando for ocorrido o crime envolver violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui já vem uma pergunta. Pode ocorrer uma hipótese de homicídio simples, em que a mulher está no sujeito passivo, em que a mulher é vítima? Resposta sim, desde que
seja contra um crime praticado contra a mulher e não seja por razões da condição do sexo feminino. Ou seja, não envolva violência doméstica e familiar e não seja praticado como menosprezo ou discriminação à condição de mulher, conforme expressamente está previsto no texto legal. Assim, num femicídio, matar fêmea, e não num feminicídio, pode ser homicídio simples. Mas também no femicídio pode ser um homicídio qualificado, mas por outro motivo, por motivo torpe, por motivo fútil, pelos outros incisos previstos no parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal. Outra questão importante e que pode induzir a erro. Se eu fizer a pergunta simples e objetiva assim, a premeditação é qualificadora no caso de homicídio? Resposta: não. Por si só, a premeditação não é qualificadora. Por quê, professor? Porque essa circunstância não está prevista nos incisos 1 a 7 do parágrafo 2º do artigo 121, no caso do homicídio qualificado. Veja bem, se eu matar por paga, por dinheiro, pois nós vamos estudar a hipótese, é qualificado? Resposta sim. Por motivo torpe? Resposta sim. Com emprego de veneno, é homicídio qualificado? Resposta sim. Por premeditação? Resposta não. Por si só, a premeditação não qualifica o homicídio. Por quê? Não está descrito na lei. Não está descrito nos incisos 1 a 7 que essa circunstância qualifica um homicídio. A resposta correta e técnica é essa. Mas oportunamente poderemos discorrer mais sobre o tema da premeditação. Agora, nós vamos estudar o inciso 1, que prevê a primeira hipótese de homicídio qualificado. É considerado ex lege homicídio qualificado nos termos do inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 121 o crime cometido por paga ou promessa de recompensa ou outro motivo torpe. Pessoal, preste atenção. Paga ou promessa de recompensa ou outro motivo torpe. O que isso nos dá a ideia? Que paga e promessa de recompensa é uma espécie de motivo torpe, porque fala assim, o legislador é considerado crime hediondo, o crime que é hediondo, nós adiantando para vocês, todo homicídio qualificado ou tentado, mas é considerado homicídio qualificado, a paga ou promessa de recompensa ou outro motivo torpe. Logo, a torpeza é ligada à questão do quê? Da paga ou promessa de recompensa. Já registrem e fiquem com esse primeiro pensamento. Mas numa interpretação gramatical, motivo torpe é um motivo que abjeto, repugnante, imoral. Exemplo, matou a mulher porque ela não quis se prostituir. Matou a namorada porque ela não era virgem. Literalmente, nós podemos dizer que aquele motivo imoral, ele abjeto, repugnante, ele é considerado um motivo torpe. Mas prestem atenção nos dois exemplos que dei. Matou a mulher porque ela não quis se prostituir. Aí está íncita a ideia do vil metal, do dinheiro, da bufunfa, digamos assim. Por quê? Se ela vai se prostituir, vai ganhar dinheiro. Por que eu falo isso? Porque os exemplos que se dá de motivo torpe, ou seja, dos outros motivos que possam ser torpes, além da paga ou promessa de recompensa, devem estar ligados com a paga e promessa de recompensa. E o que isso induz a gente a pensar?
que quando tem paga ou promessa de recompensa, envolve um dinheiro, uma vantagem econômica. Então, se matou a mulher porque ela não quis se prostituir, e quando se prostitui, a mulher geralmente para receber dinheiro. Então, aí, naturalmente, haveremos de falar de uma torpeza no sentido de que envolve o interesse material, o interesse econômico, a recompensa financeira, digamos assim. Agora, matou a mulher porque ela não era mais virgem. Aqui, meus queridos alunos, nós podemos discutir que se você levar a interpretação analógica, que é aquela em que o legislador formula uma situação casuística e uma genérica. Qual que é a situação casuística aqui? Paga ou promessa de recompensa. Qual que é a fórmula genérica? Outro motivo torpe. Na interpretação analógica, o outro motivo torpe deve se assemelhar com a paga ou promessa de recompensa. Se paga ou promessa de recompensa, em tese, envolve uma ideia de vantagem econômica, se você mata a mulher porque ela não era mais virgem, se você pegar a interpretação literal do motivo torpe, motivo imoral, será considerado o quê? Será considerado, sim, homicídio qualificado por motivo torpe. Mas se você fizer uma conexão entre a fórmula genérica, qual seja, as fórmulas casuísticas, paga ou promessa de recompensa, e que querer, numa analogia, que a fórmula genérica, outro motivo torpe, tenha conexão com essas duas hipóteses que o legislador descreveu primeiramente nesse inciso, não será considerado homicídio qualificado. Por quê? Se a namorada, se você matou a namorada porque ela não quis se prostituir, não está envolvendo a ideia de uma vantagem econômica ou de uma recompensa aí. Não está envolvendo uma ideia de paga, não está envolvendo uma ideia de recompensa. Por isso, nesse sentido, quem adota a interpretação analógica vai dizer que nessa hipótese não é homicídio qualificado por outro motivo torpe. Então, e dizer, na paga e na promessa de recompensa, há sempre um concurso de agentes. Aquele que pagou ou prometeu pagar, ele é o quê? Ele é o partícipe, ele é o mandante. Aquele que matou, que executou a morte, o pistoleiro, ele responde por homicídio qualificado. Então, primeira ideia, concurso de agentes. Duas pessoas como sujeito ativo praticando o verbo do tipo. O verbo do tipo, no caso, matar. Não, aqui não. Um é partícipe. Quando eu falo assim, vá lá e mate fulano, eu não estou executando o núcleo do tipo. Então, quem manda matar é o partícipe. Quem que é o partícipe? Grosso modo falando, o que induz, instiga ou presta auxílio. Então, eu te pago, então eu vou responder por esse crime na condição de partícipe. Quem que executa? Aquele que pratica o verbo do tipo, aquele que mata. O pistoleiro, no exemplo da paga. É unânime na doutrina, não tem discussão, que aquele que matou diretamente e recebeu o dinheiro, o pistoleiro, responde por homicídio qualificado por paga ou promessa de recompensa. E aquele que pagou o mandante? Prestem atenção. A primeira posição no Brasil diz sim, responde por homicídio qualificado, pois a paga e a promessa de recompensa são elementares. Logo se comunicam ao concurso de agente nos termos do artigo 30 do Código Penal. Veja bem, essa posição pode e deve existir no mundo jurídico, só que ela tem uma falsa premissa, um equívoco. Paga e promessa de recompensa não são elementares do tipo penal, não são elementares do homicídio. O que é elementar? Aquilo que está descrito no código, no caput do artigo.
O que está descrito no caput do homicídio? Matar alguém. Paga ou promessa de recompensa é uma qualificadora. Não é uma elementar, conforme dizem os doutrinadores que defendem essa tese. O que eu estou querendo dizer? Você dizer que quem o mandante, aquele que pagou, responda por homicídio qualificado por paga ou promessa de recompensa, você pode até dizer. Mas não com esse argumento, dizendo que a paga e a promessa de recompensa é uma elementar. Porque não é elementar. Conforme eu disse, elementar é o que está descrito no caput do artigo. E paga ou promessa de recompensa, repito, não é elementar, pois não está descrito no caput do artigo 121 do Código Penal. O doutrinador Fragoso fala que o mandante não responde pela qualificadora, e sim deverá responder por homicídio simples do caput. O fundamento da qualificadora é punir mais severamente, diz Heleno Cláudio Fragoso, aquele que matou só por dinheiro, sem razões pessoais. O mandante, em tese, geralmente tem razões pessoais. Nesse sentido, é a posição de Fragoso, que o mandante não responde pela qualificadora. Pessoal, estão aí as primeiras noções que vocês estão tendo do homicídio qualificado. Procurem acompanhar as aulas, deem uma olhada na doutrina e vamos nos conversando pelo WhatsApp, pelo Match, sistema que a gente monta a sala, e vocês procurem aí reforçar o entendimento desse tema no auxílio de leitura. Como eu sempre digo, ler e escrever é mais importante do que estudar. Um abraço!